Lucas 2, nós leremos o versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta foi a mensagem do anjo, quando ele veio anunciar aos pastores em Belém e trouxe esta mensagem. No versículo 9 diz assim: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e os pastores tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, boas notícias, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus. O nascimento de Jesus nos traz vida. Eu quero dizer aos amados que este tema foi usado pela irmã Berenice Antunes, e a nossa meditação nesta noite foi inspirado nesta matéria, que faz parte da revista Visão Missionária de 2021. A irmã Berenice, ela trabalha com a União Feminina Missionária Batista Carioca. E neste artigo, eu lendo aquele artigo, encontrei então inspiração para a nossa meditação nesta noite. E irmã Berenice, ela narra uma pequena história de uma família que estava fazendo os preparativos para a comemoração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que o menino Miguel, ele estava colocando os últimos enfeites na árvore de Natal, a família já estava com a mesa posta, tudo já pronto, tudo muito bonito, maravilhoso, e assentaram à mesa e o pai perguntou ao Miguel: Miguel, o que você acha de mais interessante? O que você gosta mais na programação, na festa do Natal? E o menino respondeu: eu gosto mais dos presentes. Eu gosto mais dos presentes. E Berenice destaca João 3,16. E o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela nos fala com clareza de Deus nos presenteando com o de melhor que ele possuía, que ele possui. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, lá no capítulo 8, no versículo 32, Paulo disse para os cristãos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então Paulo está dizendo de uma maneira sintetizada: se Deus já nos deu o melhor que ele possui, as demais coisas ele também nos dará. Vamos confiar, vamos crer. Esse texto é um cântico de vitória, Romanos 8, de 31 a 39. Traz uma mensagem extraordinária para os nossos corações, especialmente
neste tempo que nós estamos vivendo, de tantas dúvidas e incertezas, precisamos ter a nossa confiança ancorada em Deus, nosso bendito Pai, e no seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando sempre que o seu Espírito Santo é, por excelência, o nosso Consolador e que Ele está e estará sempre conosco. Não podemos nos esquecer destas verdades eternas, né? Natal, tempo de presentear. Mas que tipo de presente? Que tipo de presente? Não falamos os presentes que movimentam o comércio, e os shoppings, mas o presente, ou os presentes que o dinheiro não pode comprar. Nós nos prendemos às coisas materiais com muita facilidade. Isso é antigo. Desde os dias do Senhor Jesus Cristo, já temos a história do moço rico, quando aquele moço perguntou para Jesus: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse: você guarda os mandamentos, e citou alguns mandamentos. E ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, isto é, desde a minha adolescência, tenho guardado. Mas Jesus, que conhece o nosso interior, Jesus conhece os nossos corações, olhou para o moço e disse: o quê? Falta-te uma coisa. Ainda tem uma falta. Vai, vende tudo quanto você possui, dê aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Porque o segredo da vida não é apenas a prática das boas obras. O grande segredo da vida eterna está em seguir Jesus. Por isso Jesus concluiu: vem e segue-me. Porque nós temos pessoas praticando boas ações, né? Muitas pessoas estão aí praticando boas ações, numa tentativa de comprar os favores divinos, numa tentativa de comprarem os favores de Deus, as respostas de Deus. Mas Deus não vende as suas maravilhas, Deus não vende as suas bênçãos, Deus não faz barganha. Já viu isso? Pessoas que eu vou fazer tal ação, eu vou fazer tal caridade para eu ter um localzinho no céu futuramente. Não, Deus não faz barganha, não faz trocas. A Bíblia diz que Ele dá graciosamente, porque Deus se manifesta em graça. Graça do grego caris, né? É graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente que Deus dá. Então, que tipo de presente que nós falamos aqui, que movimentam os comércios, mas não os presentes que o dinheiro não compra. Ele vem de Deus com valores eternos, preencher as nossas necessidades espirituais. Porque as temporais passam, cedo ou tarde elas se vão. O anjo disse aos pastores: pois na cidade de Davi, Belém, o profeta Miqueias, lá no capítulo 5 do seu livro, no versículo 2, ele profetizou: e tu, Belém,
a menor dentre das cidades de Judá. De ti mesmo sairá aquele que será o Redentor, o Remidor, o Resgatador de Israel. E este que virá, ele é desde os dias da eternidade. Falando aí então que Jesus sempre existiu. Ele é desde os dias eternos. E como vamos entender e explicar a eternidade? Então ele sempre existiu, mas manifestou-se, humanizou-se. Aliás, Jesus seria chamado Emanuel, que é Deus vivendo entre nós, Deus conosco. Então, na cidade de Belém, onde havia ali a família de Jessé, e entre eles estava também o filho de Jessé, Davi. Então era uma família belemita. Belém no hebraico significa casa do pão. E lá em João 6,48, Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nossa maior necessidade, meus amados, não são os bens materiais aos quais nós nos prendemos com tanto afinco, com tanta dedicação. Nossa maior necessidade é a espiritual. Ninguém leva mudança para o cemitério. Caixão não tem gavetas, os irmãos já ouviram falar isso. As nossas necessidades são espirituais, com os valores que o dinheiro não compra. Recentemente eu tenho preguei para a igreja sobre as virtudes teológicas, as virtudes teologais, que são acompanhadas das virtudes sociais, o amor, a fé e a esperança, a humildade, o perdão, o otimismo, a coragem, a justiça, o respeito, a honestidade, o bom caráter. São as virtudes sociais. Baseadas nas teologais, aquelas virtudes permanentes do amor, da fé e da esperança. E Paulo diz, estas três, mas a maior delas é o amor. Sabe por quê? Porque na eternidade nós não necessitaremos de fé para viver na eternidade com Deus. Também não necessitaremos de esperança para viver na eternidade com Deus. Não haverá necessidade de esperança e nem fé, mas o amor prevalecerá para toda a eternidade. Por quê? Porque Deus é amor. E estas virtudes que eu acabei de citar, o dinheiro não compra. Nestes dias de comemorações, com certeza, muitas famílias de posses estão vivendo momentos de pobreza. E por que não dizer que estão vivendo momentos abaixo da linha da pobreza? Nós temos visto através
dos jornais, dos noticiários, que o nosso país tem pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza ou da miséria. Mas há pessoas, há famílias que têm muitas posses materiais, vivem muito bem economicamente, materialmente, mas espiritualmente estão vivendo abaixo da linha da miséria, porque não conhecem o que é amor, o que é humildade, o que é perdão, o que é respeito. Desconhecem estas virtudes da fé, da esperança, da honestidade, da justiça e do bom caráter. Desconhecem. Tem casa, mas não tem um lar. Tem bens, mas não tem o bem maior, que é Jesus no coração. Tem religião, mas vazia de Deus. Vivemos em uma sociedade religiosa, muito religiosa, mas vazia das virtudes divinas. Vazias. E o anjo disse: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Então nós precisamos de um Salvador. Precisamos do Salvador, Jesus Cristo. Nossa maior necessidade, diz Berenice no seu texto, não é informação. Senão Deus teria enviado um educador, um jornalista. Aliás, de informação, nós estamos saturados. Os irmãos concordam? Conversando certa vez com um moço, ele disse: pastor, faz 12 anos que eu não ligo a televisão. Aliás, eu fui na casa dele, dar estudo bíblico, ele não tem TV, ele não usa televisão. Ele falou: de jornalismo, de informações, a gente vive cansado, saturado. Então é esta a nossa realidade. Deus também, Ele não nos enviou um cientista. Não é tecnologia e ciência que vai resolver o nosso problema. Nós também temos uma sociedade preocupada, porque os robôs estão aí, tomando o lugar de muitos profissionais. Estão aí, a robótica está aí, desempregando muitas pessoas. É o avanço científico. Mas Deus não nos enviou o cientista. Deus também não nos enviou um economista, porque, como eu já disse, nós não temos que nos prender aos valores temporários. Deus também não nos enviou um animador de palco, de festas. Embora com tristeza nós temos visto algumas igrejas onde os cultos são verdadeiros shows, para prender a atenção das pessoas. E as pessoas saem de grandes templos e dizem: hoje nós sentimos a presença de Deus. Mas eu pergunto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que se ouviu, o que se alimentou da bendita
muita palavra de Deus. Às vezes, continua-se na fome da palavra. Há muita música, grupos de danças e etc. Luzes, mas a palavra é ela que sacia a nossa fome espiritual. Então Deus, Ele nos mandou quem? O Salvador. Eu preciso de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Nós necessitamos de salvação. Porque por mais bem que estejam as nossas vidas, por mais bem que economicamente, financeiramente você esteja, fisicamente, a sua saúde está muito boa. Eu quero, desculpem, mas eu vou citar aqui um fato familiar. A Lídia tinha um irmão que foi naquela semana ao médico, que ele estava preocupado com a saúde dele, e ele fez todos os exames, todos. Fez todos os exames. E estava tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo bem. Aos 30 anos, ele deitou no sofá para ver o jornal da tarde, depois do almoço, e dali ele partiu para a eternidade. Porque às vezes nós estamos preocupados, mas nós precisamos do Salvador. E esse Salvador vem para nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Porque quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, a mãe de Jesus, que ela seria mãe do Salvador, lá em Mateus está registrada essa palavra, o anjo disse assim: e porás no menino, e chamarás o menino do nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí. Então o nome Jesus significa Salvador. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Deus é salvação. Vos nasceu hoje Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Deus nos deu um Salvador, Jesus. Não religiosidade. Sabe, irmãos amados, às vezes eu falo sobre o perigo da religiosidade, porque a religiosidade, ela é praticamente influenciada e nos influencia, e ela transmite aquele sentimento de rituais, cerimoniais, de obrigações. Eu já cumpri minha obrigação. Eu já apresentei a Deus as minhas oferendas. Agora eu estou livre. Não, religiosidade é comunhão com Deus. É espiritualidade. É assim que se define vida com Deus. É uma comunhão entre eu e Deus constante. Não é por um momento uma oferenda, um ritual, num templo, um sacrifício. Não.
é eu viver com Deus e Ele comigo. É aquilo que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É convivência. É isso. Então, vida com Deus, vida com Jesus, com o Espírito Santo, vida cristã, é Jesus vivendo com você, é Jesus vivendo comigo e nós vivendo com Ele no nosso dia a dia, nas nossas noites, nas nossas viagens, nas nossas alegrias, né? Por quê? Temos momentos de alegrias. Hoje mesmo estive com a minha família, momentos de grandes alegrias. Irmãos, amigos, sobrinhos, amigos, alegrias. E sabemos e sentimos que Jesus estava ali, Deus estava ali conosco. E também sabemos que Ele está conosco nos momentos tristes, nas angústias. Ele se faz presente, porque Ele prometeu à igreja: e eis que eu estou convosco todos os dias, pelos séculos dos séculos. Como diz em espanhol, pelos siglos de los siglos, Ele está presente. Vamos orar? Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, por este momento de culto, momento de adoração, momento de louvor, momento, ó Deus, de meditação na Tua palavra, no Teu santo amor, na Tua graça, bondade. Nós te agradecemos porque Jesus veio ao mundo. E como disse o pastor Billy Graham, o grande milagre na vida da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. E por isso, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Jesus viveu entre nós e nos deixou um legado, os teus ensinos, a tua palavra, ó Deus, e é ela que serve de alimento para as nossas almas, para os nossos corações. É ela que serve como âncora, ó Deus, que gera segurança para a nossa vida espiritual. É esta fé que nós temos em Jesus Cristo. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os visitantes, cuida do nosso coração, Senhor. Cuida, ó Deus, porque os dias que nós vivemos são dias difíceis, de aflições, angústias, incertezas, ó Deus, mas o Senhor está conosco. Te agradecemos por este ano que está se findando, ó Deus, e te agradecemos por 2023 que está às portas. Senhor, cuida de nós, abençoa-nos e dá-nos sempre a tua graça. No nome santo de Jesus oramos. Amém, ó Deus. Amém. Eu desejo aos queridos uma semana de muita prosperidade, uma semana de sucesso. Desejo aos queridos muita saúde, harmonia no seu lar, paz no seu coração. Tá bem? Que Deus a todos nós nos abençoe.
né?